e um pedal de guitarra. O que tem a ver um com o outro? Bom, a coruja é o símbolo do conhecimento, da filosofia, né, da reflexão. E o pedal de guitarra, música. Música. É que tem tudo a ver com o nosso dialogador de hoje. Porque ele é um músico, é um estudioso, inclusive, de música, mas é um cientista, enfim, um professor de Universidade Federal do Ceará, é doutor em filosofia e em educação e trabalha exatamente com teoria do conhecimento, com a relação de ciência e natureza, em produção do conhecimento. Ele estuda exatamente isso e ele dirige também, ele participa de um programa do governo do estado, que é financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa, chamado este programa de cientista-chefe, na área da pesquisa, do conhecimento. Filosofia, arte e ciência. Quem é ele? É o nosso diretor, gestor também da Universidade Federal do Ceará, porque ele dirige um Instituto de Cultura e Arte. É o Ivânio Azevedo. Está aqui ele. Olá, Ricardo. Ivânio, resumi bem você aqui, será? Acho que são dois elementos que são muito definidores da minha pessoa, música e filosofia, sem dúvida. E como é que você se definiria aqui, nesse amálgama dessas duas polaridades, digamos, ou não, de polaridades que se complementam? Olha, eu diria o seguinte, para mim, eu sempre trabalhei com filosofia e com música sem que esses dois caminhos se cruzassem, né? Tinha assim, uma forma de me organizar, assim, do ponto de vista do estudo da música e da minha formação filosófica, mas só foi se cruzar no primeiro doutorado, quando eu fiz uma tese na educação sobre o conceito de experiência musical, certo? E aí a minha reflexão era exatamente sobre, né, ou seja, o que é propriamente uma experiência musical. Você entende essa experiência mais de um ponto de vista cognitivo, mais do ponto de vista de uma crítica social, né? E aí sim a música e a filosofia se cruzaram, mas durante boa parte da minha vida as duas coisas não se cruzaram, né? E no caso hoje, né, assim, eu tenho uma pesquisa consolidada em filosofia, que não é mais, né, voltada para a epistemologia da música, mas a relação entre música e filosofia, na minha vida, foi muito pontual, né, nessa época. Isso enquanto uma relação. Agora, cada um, eu diria, tem uma vida própria, né? Então, eu consigo separar muito bem quando eu estou trabalhando com música, quando eu estou trabalhando com filosofia. Mas há algum viés que fizesse com que essas relações se complementassem, se uma contivesse a outra? Olha, a filosofia, né, me parece a área do saber que talvez é a que está mais habilitada a fazer esse trânsito, né, nas diferentes áreas, né? A filosofia, ela consegue, de algum modo, perpassar reflexão, ou pelo menos desenvolver reflexão fundamental sobre basicamente todas as áreas, né? Arte, ciência, religião, enfim. E por quê? Porque a filosofia, dentre outras coisas, ela tematiza pressupostos, né? E a música pressupõe, né, também uma série de, né, eu diria, de princípios, né, uma série de noções, que aí é onde a filosofia, né, pode, eu diria, se aproximar. E a produção de conhecimento, né? Também, produção de saber. Também. É? A arte produz um tipo de conhecimento que não é o conhecimento, eu diria, clássico da ciência, né, eu diria, da ciência mais dura, né? Mas é também uma forma de objetividade, que essa, inclusive, é a questão, para mim, central na filosofia com a qual eu trabalho hoje, que é as diferentes formas de objetividade. Ou seja, quando a gente fala de objetividade do conhecimento, a gente não fala apenas de um tipo de objetividade, ou seja, uma objetividade matematizada, por exemplo. Você pode falar que a arte, por exemplo, constrói a sua própria objetividade. Então, isso, né, eu diria, esse tema se arrasta, pelo menos na minha pesquisa, desde a primeira tese, 2015, até hoje. E aí, nesse sentido, a filosofia e a música e a arte, de uma forma geral, no meu trabalho, vem, né, sempre dialogando, né? Eu fico pensando que há no conhecimento, na produção do conhecimento, essa ideia esquemática de que há uma racionalidade e uma sensibilidade, um olhar sensível. E, na verdade, hoje, na epistemologia, quer dizer, na produção do conhecimento, eu estou me lembrando aqui de um teórico extraordinário chamado Francisco Moro, que trabalha nessa ideia de que os dois hemisférios, né, do cérebro se conectam, né? Mesmo quando eu estou diante de alguma coisa sensível, para definir, inclusive cientificamente, eu tenho que
Eu implico aí nisto uma subjetividade. Exato. Um nível de subjetividade. Exato, porque normalmente quando se fala, isso é eu diria uma compreensão muito aristotélica de que só é possível fazer ciência sobre o universal, né? E aí se fica sempre naquela ideia de que a objetividade do conhecimento deve se dar sempre em termos universais, né? Com o uso, por exemplo, de aparato matemático, né? Para você construir, né, predições de forma mais precisa e se esquece, por exemplo, que há todo um esforço da humanidade de se fazer uma ciência do singular. Né, uma ciência do particular. Né? Ou seja, quando você olha, por exemplo, Cassirer, que é um autor que eu estudo bastante, um neocantiano de origem alemã, que viveu a primeira metade do século, ele tem um livro de 1932 chamado A Filosofia do Iluminismo, que ele escreveu quando o nazismo estava ali batendo a porta, né? E o Cassirer vai tentar mostrar nesse livro que as ciências humanas, elas se apresentam como uma resistência a esse pan-matematicismo, né? Ou seja, havia uma concepção de ciência que, inclusive, não só na ciência da natureza, mas na ciência política, que queria sempre se apresentar matematicamente. Ou seja, o método matemático permeou, eu diria, principalmente ali no século XVI, XVII, isso é uma coisa do Renascimento, inclusive, é uma herança do Renascimento. A matemática acabou permeando todas as áreas do saber. E todo mundo, para a própria filosofia também, se você pega a ética de Spinoza, demonstrada ao modo dos geômetras, ou seja, todo mundo, de alguma forma, se inspirava na matemática atrás de um ideal de rigor. Só que as ciências humanas, elas acabam, de alguma forma, se constituindo a partir de dentro da ciência da natureza como uma resistência, como uma fissura. E aí, por isso que a gente começa a falar, sobretudo no século XVII e XVIII, de método histórico. Isso vai ficar muito mais forte. Aí tem a ver com Hume, né? Olha, Hume é um autor muito... Que já é do século XVIII. Que já é do século XVIII. E aí depois se retoma isso no século XIX, no século XX, mais especificamente na primeira metade, com o Cassirer, porque ele fala do animal simbólico, não é? Exato. Ele fala do animal simbólico. Mesmo quando você está diante de um objeto, você empresta culturalidade, né, e referencialidade subjetiva a essa definição de um objeto. Exato. O Cassirer, eu acho que a grande potência da teoria dele é porque, de alguma forma, a filosofia do Cassirer tenta manter uma unidade, né, do ponto de vista da compreensão. Talvez a gente possa compreender a produção cultural de um ponto de vista ainda universal, contudo, esta universalidade, ela não exclui, né, a pluralidade. Então, se trata de pensar relações simétricas... A pluralidade e a singularidade, né, do observador. Né? Exato, porque o que me parece o grande barato da filosofia dele é que ele dá dignidade epistêmica às diferentes formas de saber. Certo? Então, não tem como você dizer, por exemplo, que a ciência da natureza é mais objetiva do que a arte, por exemplo. Né? Ou seja, são objetividades que operam de formas distintas. Aí você precisa, e é o trabalho da filosofia, entender qual é a lógica interna desta que ele chama de forma simbólica. Né? Então, para ele, o elemento central, né, da humanidade, pelo menos é o que caracteriza, o que distingue a humanidade dos outros seres, é a sua capacidade de simbolizar. E aí ele chama de animal simbólico. Animal falando do Ernest Cassirer, que é esse pesquisador, que é do século XIX, mas que tem uma produção... Sobretudo na primeira metade do século XX. Na primeira metade do século XX. E aí me lembra essa ideia do simbólico, do caracterizar alguma coisa, mesmo cientificamente, perpassada de subjetividade, de uma poeta chamada Anais Nin, uma poeta indiana, onde ela tem um verso tão lindo que gostaria eu de ter escrito. Diz o seguinte: as coisas não são como são, as coisas são como somos. Sim, exatamente. Ou seja, o espírito já perpassou tudo. Né? Ou seja, não tem como você, inclusive, distinguir o que é do mundo e o que é do homem, né? Nesse sentido. Né? Ou seja, porque essa dicotomia, inclusive, é o que caracteriza a estrutura do pensamento moderno, né? A relação sujeito-objeto. Né? Você sempre pensa no mundo sobre o qual eu posso pensar e naquele que pensa o mundo. Só que nós chegamos num momento, isso principalmente na filosofia contemporânea, né? E, sobretudo, com os pós-modernismos, né? E em diversas, eu diria, áreas da filosofia, isso já me parece que está mais consolidado, que é a ideia de que não é possível distinguir, né, o que é do mundo, ou seja, aquilo que é o absolutamente outro, e aquilo que somos nós. Relativamente nós. E relativamente e exclusivamente ao humano. Né? Ou seja, tudo, em um certo sentido, é espiritualizado. O Cassirer mesmo diz, ou seja, não há como recuar nem um passo do símbolo.
né? Ou seja, quando eu olho para qualquer coisa que seja, eu já estou olhando a mim mesmo, né? Eu já estou olhando, né, uma manifestação específica do simbólico. Mesmo quando tento fazer um axioma sobre um determinado olhar científico, né? Um recorte, um viés científico. Sim. Né? Um axioma nada mais é do que um ponto de partida, né? Seria um ponto de partida que, de alguma forma, vai fundamentar o meu ponto de chegada. Não é? Agora, a pergunta fundamental é assim, mas o que é que justifica o axioma? Não é? Ou seja, que aí é sempre a filosofia, né? Sempre você fazendo uma reflexão de fronteira. A filosofia também tem esse grande barato. Né? E aí essa ideia se contrapõe à ideia da matematização do olhar sobre todas as coisas. Exato. Né? Porque a matemática, é uma grande ferramenta. É uma não é dedutiva, ela é... Ela é dedutiva. Ela é dedutiva. Não ela é, sobretudo, dedutiva. Dedutiva. Só porque a matemática, ela é um grande instrumento, assim, só que nem tudo pode ser resolvido e entendido matematicamente. O problema é achar, me parece, que só é possível fazer ciência com o crivo da matemática. Né? Ou seja, me parece que é possível fazer ciência de diversas outras formas. Agora, de fato, a matemática me dá, né, um certo rigor, às vezes, na demonstração, que é desejável para um tipo de conhecimento. Mas para outro tipo de conhecimento não é de forma nenhuma desejável. Eu estou me lembrando aqui, por exemplo, da geometria, né? Que tem a ver que é um campo da matemática. Mas você tem como chama as figuras geométricas, né? Triângulo. Um triângulo é um triângulo, um quadrado é um quadrado, um retângulo é um retângulo, um losango é um losango, mas, no entanto, quer dizer, ele está definido, ele tem um triângulo, por exemplo... o ponto, tem que definir a reta. Ele tem que ter linha reta, ele tem que ter determinados ângulos, não é? 3 ângulos, não é isso? De 90 graus, né? Seria, né? Então, a soma é 180, né? É 180, não é 90 graus, 180 é um triângulo. Mas ele tem que ter, senão ele não é triângulo, não é isso? Exato. Mas, no entanto, essas imagens geométricas são passíveis de congeminarem alguma, de incitar em mim algum tipo de subjetividade. Mas, por exemplo, essa definição de triângulo que você dá é euclidiana. Se eu pegar esse mesmo triângulo e desenhar em cima de uma bola, por exemplo, ele não vai ter mais 180. Não vai ter mais 180? Ou seja, eu preciso de uma outra geometria, né? A partir de outros axiomas, a partir de outros postulados, para poder construí-la. Então, quando a gente fala de geometria, essa geometria especificamente está falando é da euclidiana. Da euclidiana. É uma geometria dentre outras. Né? Dentre outras. Essa é a geometria que imperou então, mais ou menos 2000 anos. Então, até ela é limitada e pessoal, claro, não é? Claro, de uma determinada mentalidade, de uma determinada época, ou então de um determinado pensador. Por exemplo, quando você pensa em Einstein não teria como, eu diria, axiomatizar, né, a visão de mundo dele através da geometria de Euclides. Ele precisou de outra geometria. E eu acho que exatamente o que caracteriza o que a gente chama de filosofia moderna é essa compreensão de que o filósofo não trabalha com axiomas gerais, universais, não é? Não está interessado numa certa ontologia, não é? Das coisas, ou do conhecimento. Ela está interessada nas pessoalidades, nas mentalidades, em determinadas temporalidades. Ricardo, hoje tem de tudo, né? E principalmente no Brasil. Assim, você tem diversas escolas filosóficas com agendas distintas, com compromissos distintos, enfim. Então, hoje você tem, eu digo isso principalmente no Brasil, porque o Brasil é uma comunidade filosófica muito grande, né? Por exemplo, aqui o nosso encontro, né, da Associação dos Programas de Pós-Graduação do Brasil, que vai acontecer em Recife agora em setembro, bateu recorde, são mais de 3 mil trabalhos inscritos. É, sem dúvida, um dos maiores eventos do mundo de filosofia. Eu digo, mas esse não seria um marco da modernidade essa capacidade de compreender a diversidade da singularidade? Olha, eu acho que a passagem, eu diria, da filosofia moderna para a filosofia contemporânea, a gente tem alguns marcos interessantes, assim. Eu acho que o problema do significado, por exemplo, a questão do significado, me parece uma questão muito central, né? Porque quando você olha para a história da filosofia, no fundo, os grandes pensadores mais sistemáticos, está todo mundo tentando encontrar uma questão fundamental, né? Ou seja, tem uns que vão dizer, a questão fundamental é a verdade do cogito, por exemplo, no caso de Descartes. Eu tenho que encontrar uma verdade tão clara e distinta que nem um cético mais radical possa pô-la em dúvida, né? E aí ele chega no cogito. E aí quem vai fazer a crítica, por exemplo, a Descartes vai dizer, olha, o ponto de partida não é esse. Quando você chega na filosofia contemporânea, a pergunta é, olha, antes de você perguntar pelo cosmos, como os gregos, antes de você perguntar por Deus, como os medievais, antes de você perguntar pelo sujeito, como os modernos, você tem que perguntar por aquilo que torna possível o pensamento, que é a palavra, ou seja, o significado.
Ou seja, então, o que é o significado? E aí, essa parece ser a questão mais central. E aí, toda a discussão sobre a linguagem se dá de formas muito diferentes, muitas correntes diferentes no século XX. Eu acho que no século XX, né, que é o que a gente chama de filosofia contemporânea, no século XX e XXI, a gente tem alguns pontos importantes. Mas agora, me parece que a questão da linguagem e também de pensar como a lógica do capital penetra a cultura, né? Ou seja, como é que a lógica do capital, de alguma forma, entrou numa esfera que até Ricardo, por exemplo, você pensa David Ricardo, né, no seu, né? Ricardo, quando ia falar sobre o modelo econômico, ele dizia, mas eu deixo de fora aqui os quadros, os vinhos raros, ou seja, aquilo que parecia ser produto da arte não estava dentro do modelo para se pensar. Agora, quando você pensa em Benjamin, Adorno, sobretudo no século XX, aí você viu que essa lógica fabril penetrou a dimensão, né, cultural da vida humana, né? Então, eu acho que esses dois temas são temas que, pelo menos para mim, são muito... E aí você está citando alguns pensadores da Escola de Frankfurt. Da Escola de Frankfurt, né? Exato. Que estuda exatamente essa penetrabilidade do capital em relação à definição dos conceitos. Para mim é sempre essa tensão um pouco em pensar em termos mais simbólicos e, de alguma forma, também pensar em termos de uma crítica social. E no caso da coruja, a coruja nos motivou a toda essa reflexão. Mas no seu caso específico, você trouxe a coruja exatamente para pautar a filosofia. A filosofia. Então estamos no caminho. Tá, estamos no caminho. Inclusive tem uma no braço também. Tem uma no braço? É verdade, você... Olha aí. Isso aqui no braço. Coisa linda. E música. E música. Olha como eu estava certo, então, quando apresentei o nosso dialogador de hoje, que é o professor Ivânio Azevedo, diretor do Instituto de Cultura e Arte da Universidade Federal do Ceará. É um gestor com experiência enorme nessa área, também foi gestor de outras instâncias dentro da universidade. E é mestre, doutor e pós-doutor em filosofia e educação. E eu apresentei exatamente como alguém ligado à filosofia, a coruja como símbolo disso, e ele me trouxe também um pedal de guitarra. E eu vou trazer uma coisa que tem a ver com guitarra. Será que é possível ver agora, mostrar a ele que tem tudo a ver? Uma música que eu trouxe. Olha aí! O hino nacional pela guitarra, de Israel Rodrigues. Isso é só introdução, hein? E eu vou trazer um tema para ele. Que lindo, hein? E por que eu estou trazendo? Aliás, eu não vou dizer por que não. Deixa eu embeijar um pouquinho, vai. Por que eu trouxe, hein? E trouxe o hino nacional. Pois é, eu fiquei curioso com esse hino nacional, né? Porque a guitarra eu entendi, porque você queria mostrar o peso, né? E a distorção, né? A guitarra distorcida, enfim. Mas o hino nacional, aí essa questão eu jogo pra você. Joga pra mim? Foi o seguinte, veja, a guitarra foi estigmatizada como antinacional. Exato. Houve uma passeata contra a guitarra nos anos 60, com grandes figuras contrárias ao uso da guitarra no samba, na incorporação, como se ela fosse algo que contaminasse de forma pejorativa a musicalidade brasileira. E, no entanto, eu trouxe algo que é um paradoxo em si, digamos, talvez, uma contradição em si. Uma guitarra tocando o hino nacional brasileiro. Vai! Desses soles, mãe, gentil, pátria amada, Brasil. E tocando como rock, né? Bem, e como rock, vai! É por que eu trouxe? Para trazer essa contradição e fazer com que você falasse sobre ela. Exato. Sobre a inserção da guitarra na música popular, na música do mundo, enfim. A guitarra é um instrumento muito versátil. Porque né? eu sei que você, além de guitarrista, de músico, você é um estudioso e você tem um trabalho sobre isso. Sim, eu tenho. Sobre a guitarra, especificamente. Na verdade, eu até tenho algumas publicações sobre o ensino de guitarra, né? É uma coisa que é um tema que, pelo menos na época que eu estava começando a pesquisar, a gente tinha poucos trabalhos, né, no Brasil sobre esse tema. Depois eu acabei abandonando um pouco essa discussão e entrei no debate mais sobre a noção de experiência
de experiência musical. Mas, de fato, assim, em relação à guitarra, é um instrumento que teve uma certa resistência na entrada no Brasil, né, pela coisa do estrangeirismo, enfim, a posição que também é correta, me parece. Do né? samba raiz, que não Enfim, devia ter guitarra, etc. exatamente. Depois o tropicalismo assimilou Exato, os Mutantes, exato. o Caetano, enfim. Agora já era. Agora já foi. Exato, mas é um instrumento que é muito democrático. Guitarra é um instrumento muito democrático nesse sentido. Por quê? Porque é um instrumento de fácil acesso, você encontra guitarras com preços os mais diferentes possíveis, né? E você toca tudo com guitarra, né? E eu me lembro aqui de dois, um da Baiano, outro cearense. O Armandinho, que toca samba com guitarra maravilhosamente, tem coisas lindas. E lembro o nosso Cristiano Pinho, não é? O grande guitarrista do Ceará, que tocava lindamente, Exato. com solos lindíssimos e com música popular brasileira. Exato, foi uma grande perda, né? Enfim, o Armandinho é um nome que, pelo menos para guitarra elétrica, sobretudo, né? De ter incluído a guitarra elétrica, né? No samba. No carnaval. No carnaval, enfim, né? De fato, foi uma grande contribuição. Aliás, o trio elétrico é exatamente isso, né? A utilização dessa sonoridade. Exato. Para o carnaval. Exato. Uma festa tão brasileira. Então, assim, guitarra de fato é um instrumento que me parece muito democrático e muito versátil. Você adentra as mais... Você está vendo aí o hino nacional tocado em rock pesado, né? Você pode, enfim, com guitarra fazer samba, fazer jazz. E se você tivesse que filosofar, então, sobre guitarra, o que é? O que é? Por exemplo, eu coloquei agora o guitarra para você ouvir, e a primeira associação que você fez foi de uma certa distorção sonora. Porque... Essa seria uma das características. O que é, cara, como você conceituaria o instrumento guitarra? Olha, guitarra que alma ela tem? A guitarra, é um instrumento que ela ao mesmo tempo... A guitarra elétrica, estamos falando. A guitarra elétrica. Claro, porque tem a guitarra... Exato. Porque é o violão. É o violão, Que é o violão. Na verdade, a guitarra... Aliás, em espanhol, guitarra é violão, exato, não é? Exato. Guitarra. Na verdade, é um instrumento que, ao mesmo tempo, é muito versátil, mas ele tem alguns limites, eu diria, geográficos, né? Ou seja, é diferente de um piano, por exemplo. No piano você consegue, né, mais possibilidades sonoras, porque você tem 10 dedos, né, ali. Né? Na guitarra você já tem, eu diria, mais limites, né? Mas é um instrumento que permite você, talvez, trabalhar com muitas sensações, né? Ou seja, você consegue tirar da guitarra um som absolutamente agressivo, ou seja, com uma distorção, né? No caso, com um pedal de distorção. Esse pedal não é distorção, é um pedal delay, né? Que é um pedal que trabalha com a repetição do sinal, né? E é por isso também que eu trouxe esse pedal. Era mais para caracterizar a questão da repetição. Qual é a diferença, então, entre o seguinte, delay e o da distorção? Quando você pensa numa guitarra elétrica, né, você está pensando em um instrumento que emite um sinal e esse sinal vai passar por uma cadeia de processamento. Que aí você pode ter 1, 2, 3, muitos pedais. Então, esse sinal é processado, né, e nesse processamento você encontra várias possibilidades sonoras. Então, por exemplo, você quer deixar o som um pouco mais molhado, a gente usa o chorus, por exemplo. Você quer trabalhar com saturação, que é isso que a gente acabou de ouvir, que é o som distorcido. Aí você pode trabalhar com uma distorção, com overdrive. Você quer repetir o sinal, por exemplo, você trabalha com delay. Você quer ambientar ou dar uma sensação de que você está numa sala vazia, aí você já trabalha com reverb. Então, são várias possibilidades sonoras que lhe permitem, inclusive, várias sensações, né? Eu lembro, né, por exemplo, quando eu estava numa aula, umas aulas que eu dei de guitarra na época na Universidade Federal do Cariri, que era Guitarra Elétrica 1, né? E a gente eu tentando explicar um pouco dos sons, né? E as pessoas os estudantes sem entender direito, eu queria explicar conceitualmente para depois demonstrar, né? E aí, quando eu fui falar do chorus, né, que é um pedal que tem também um trabalho com as frequências, eu disse aquele que molha o som. Aí disse, tá. Né? Você entende, professor? Né? Seja, aquele que deixa o som um pouco mais molhado, né? Ou seja, uma palavra consegue, de algum modo, né, expressar, né, aquilo que está, né, posto de maneira muito mais eficaz. Assim, uma metáfora tem, muitas vezes, né, um poder de expressão significativa, às vezes melhor do que, né, uma apresentação, eu diria, mais conceitual, de uma definição do que seria, né, aquele som, enfim. Que coisa linda, porque a metáfora consegue criar um outro tipo de saber.
Sim, não é? sim. Quando você diz um som molhado, a palavra molhado já implica num outro tipo, num Exato. outro campo de percepção, não é? Exato, exatamente. Dá uma ideia de... Olha aí, Ó, é guitarra? aí, guitarra com choros, né? Ó, a ambientação. Como se fosse numa sala vazia, como você diz, né? Tem um reverb aí também. Tem um reverb. É. Parece um voo. Que coisa linda, não? Exato. Que coisa linda. Eu estou me lembrando aqui da definição, que não sei quem foi que deu, não me lembro agora, da voz da Nara Leão. E alguém disse, parece um pássaro, mas não um pássaro cantando. A voz dela é um pássaro voando. Tá. E agora Bonito. é uma guitarra voando, Exato. nos fazendo voar. Já me deu vontade de dançar. E de traduzir com gestos os estímulos sonoros. É um pouco por aí que a gente vai no próximo segmento do programa Diálogo, com ele, com o diretor do Instituto de Cultura e Arte da Universidade Federal do Ceará, o gestor, o professor, o doutor em Filosofia e Educação e o integrante desse projeto tão bonito, que é o cientista-chefe, apoiado, né, pela Fundação, criado mesmo e mantido, gerenciado pela Fundação de Amparo da Pesquisa do Governo do Estado, que é o Ivânio Azevedo, com quem nós conversaremos no próximo segmento, a partir daqui esse livro, para eu dizer sobre que tema vamos falar. Dívida. No próximo segmento do programa Diálogo. No diálogo desta semana, contamos com a presença dele, do diretor do Instituto de Cultura e Arte, o gestor, o professor da Universidade Federal do Ceará. Aliás, o Instituto de Cultura e Arte é da Universidade Federal do Ceará. E ele é doutor em filosofia e também em educação. E trabalha com essa teoria do conhecimento, enfim, e também com música, porque ele é guitarrista, tem trabalhos, inclusive, científicos sobre o sentido da guitarra, mas ele me trouxe entre os objetos para a gente pautar nesse segundo segmento do programa, o Ivânio Azevedo, um livro chamado Dívidas. Eu vou ler o sumário e passar a palavra a ele, sem perguntar nada, mas enfim, como estímulo para ele falar. Olha aqui, o mito do escambo. Crueldade e redenção. Breve tratado sobre os fundamentos morais das relações econômicas. Jogos com sexo e morte. Com a palavra, o Ivânio. Bem, Ricardo. Que é isso? Tão diverso, temas tão diversos, economia, sexo, morte, mítica, mitologia. Bem, esse livro é um livro que, para mim, foi muito importante na minha formação. Eu li esse livro em 2016, né? Então, quase 10 anos, né? De um autor chamado David Graeber, que era um antropólogo, ativista, anarquista, norte-americano. Deu aula em algumas universidades nos Estados Unidos, na Inglaterra, enfim, morreu na pandemia, né? Morreu muito recentemente, morreu muito jovem, né? E foi um livro que, para mim, foi muito importante, assim, num determinado momento em que eu já estava um pouco saturado, né, da reflexão muito especulativa, né, que é próprio de uns tipos de filosofia, principalmente aquelas filosofias com as quais eu trabalho. E o David Graeber, que é um antropólogo, né, ele põe sempre um elemento, né, eu diria um elemento empírico, né? Ou seja, de alguma forma, a pesquisa antropológica, no caso aí se trata de um texto, né, de um livro de antropologia econômica, né? Ou seja, eu estava, na época, também muito envolvido com as leituras de economia política, lendo os clássicos como Marx, Smith, Ricardo, enfim. E aí conheci esse texto e aí comecei a, pelo menos, entender ou tentar entender, né, o debate em outros termos, né? Em termos não só apenas conceituais, mas, eu diria, em termos históricos e antropológicos, né? Ou seja, ele faz uma abordagem, ele defende uma tese que não é uma tese nova, mas ele desenvolve muito bem, que é sobre a relação entre Estado e mercado, né? A gente geralmente opõe essas duas coisas, mas ele vai dizer, na verdade, são meio que irmãos siameses, né? Ou seja, mercado e Estado. Mercado e Estado, né? Ou seja, um depende do outro.
né? E aí ele vai tentar mostrar nesse livro, por isso que se trata de A Dívida nos últimos 5.000 anos. Exato, o título é esse, Dívida, os primeiros 5.000 anos. Exato. Então ele tenta mostrar que existe um imperativo moral que persegue a humanidade, né, eu diria, de 5.000 anos para cá, que é eu devo, eu tenho que pagar. Né? Ou seja, e esse imperativo moral, ele perpassa as mais diferentes culturas, certo? E todas essas culturas, de alguma forma, desenvolvem uma relação de endividamento. Né? Só que essa relação de endividamento vai variar muito, a depender da comunidade, a depender da época, enfim, até chegarmos, né, ao tipo de endividamento que hoje constitui a nossa vida, que é o endividamento financeiro, né, o endividamento do capital. Chega um momento em que ele vai narrando algumas experiências, por exemplo, ele vai dizer, olha, você sabe o que é que a humanidade fez quando o endividamento chegou a um patamar tão alto, né, que saturou a relação social, e o que é que o Estado fez quando isso aconteceu naquela comunidade específica? Perdoou a dívida. Né? Ou seja, a história da humanidade pelo menos pela chave de leitura que o Graeber propõe, é uma relação a partir de uma questão moral, ou seja, de um pagamento, né, de uma dívida. Agora, é sempre a repetição de saturar a sociedade com endividamento e liberar esse endividamento. Saturar a sociedade com endividamento e liberar esse endividamento. Não é à toa que ele, enquanto militante, né, era um dos defensores do boicote da dívida, né? Ou seja, não pagamento da dívida, enfim. Então, assim, trouxe esse livro porque, na verdade, ele, para mim, foi um ponto de virada, né, na forma como eu trabalhava com as questões, né, eu diria, que me interessavam. E o que isso tem a ver com o empirismo? Olha, tem a ver com o empirismo porque o empirismo é uma perspectiva, né, filosófica que toma a experiência como uma fonte central. Né? De produção do conhecimento. De produção do conhecimento, exato. Ou seja, o conhecimento, inclusive, ele parte da experiência. Né? Sim, sim. Aí tem grandes que tem nomes. tudo a ver com tudo que você estuda, né? Tem tudo a ver com você. Só que o que acontece... Cassiri, que acabamos na filosofia você tem também de tudo um pouco. Você tem tanto uma posição mais racionalista, de achar que as questões vão ser resolvidas por uma reflexão propriamente conceitual, e tem uma corrente, eu diria que é mais pé na experiência, que são os empiristas. Na realidade, a própria filosofia moderna é um pouco do tensionamento sobre isso. Ou seja, qual é a fonte primeira do conhecimento? Que me dá segurança, é a razão ou a experiência. Né? Sim, sim. E aí, no caso, o Graeber aparece, né, num momento, né, para mim, muito específico, de atentar para isso. Ou seja, vamos olhar para os vestígios arqueológicos, ou seja, vamos fazer as pazes com a experiência. Ou seja, e o que tem a ver com jogos com sexo e morte? Não, aí eu acho que esse capítulo faz muito tempo que eu não leio esse livro, né? Mas especificamente ele deve estar aí falando de alguma comunidade específica, né? De algum povoado específico, e mostrando como é que esses elementos se dão nessa relação com a dívida. Uhum. Porque o livro basicamente é sobre as relações do capital, né? Econômicas, melhor dizendo, não é? Aí se situa do ponto de vista do tempo, que são a Idade Média, etc., a história, a civilização contemporânea, e no meio a crueldade e redenção. Acho que tem a ver com a dívida perdoada. Talvez, isso é interessante, esse momento. Cobrar que é uma coisa que já estava no Pierre Clastres, quando ele vai mostrar que, na verdade, a relação do endividamento, né, tá muito a ver com a institucionalização da violência, né? Sim. Ou seja, são duas coisas também que caminharam juntas. À medida que você institucionaliza a violência, você institucionaliza também uma relação de endividamento. Eu só nos liguei foi com sexo e morte. Vou ter que ler o que tem a ver tudo isso, esse endividamento, com sexo e morte. Bom, uma energia vital, erótica, no sentido, no bom não, todo bom sentido, mas no sentido geral, né? E a morte, metanato, seria ver a despotencialização, não sei, só lendo, e eu recomendo então, ele recomenda, e eu aqui... recomendo fortemente. Recomenda fortemente o livro, e eu ratifico isso, a recomendação dele. Vou ler um trechinho só para uma parte que está marcada aí. A parte do sexo aí, para eu olhar. Foi a dúvida que estabeleceu. Você que tem algum... Porque o livro é todo marcado, como bom leitor que ele é, o Ivânio, está todo marcado com lápis, as partes que acham que são síntese do livro. E como eu abri uma perspectiva aqui de dúvida
sobre a relação desse tema econômico com sexo Pronto, e então, morte, vou- eu queria ler um trechinho. O que tem a ver aí? Lê, escolha aí um trecho. Pronto, eu vou escolher aqui um trecho. Do trecho de morte, aleatoriamente, jogos de sexo. jogos com sexo e morte, né? Jogos com sexo. Quando e morte. retornamos à investigação da história convencional da economia, salta à vista quando temos deixado de lado. Reduzir toda a vida humana à troca significa não só pôr de lado todas as outras formas de experiência econômica, hierarquia, comunismo, mas também assegurar que a maior parte da humanidade, que não se constitui de homens adultos e cuja existência cotidiana dificilmente pode ser reduzida a uma troca de coisas que visa a vantagem mútua, desapareça em segundo plano. E, enfim, está tudo muito marcado, né? E tá com muito tempo que eu não leio esse livro, eu vou voltar a ele. Já que ele está falando de sexo e morte, eu levantei aqui questões, eu acho que tem uma coisa a ver com sexo aqui nessa mesa. Tudo tem, né? Tudo tem. A sexualidade é geral, né? Em tudo. Mas tem uma especificamente, tem a ver com genitália, enfim, que é a imagem de um filho, não é? Sem sexo. Bom, tem outras dimensões de ter filho, de ser pai, mas no sentido, digamos, fisiológico, não é? Há aqui uma foto de um útero, não é isso? E a expressão feliz aniversário, papai, e eu passo a palavra ao papai, Ivânio Azevedo. Por que ele trouxe? Para pautar que tema? Qual o sentido disso? Não é para ele ser pai ou ter trazido esse objeto, entre tantos outros, para o nosso diálogo? Bem, assim, eu trouxe esse objeto, obviamente, pela a importância que a paternidade, né, tem para mim, assim, foi de fato uma virada na minha vida. Eu ganhei esse presente quando o Benjamin ainda estava, né, na barriga da mãe. Benjamin se chama. Benjamin, exato. Benjamin em homenagem ao Walter Benjamin. Ao Walter Benjamin, sim. Exato. Mas o que eu acho interessante da paternidade, além assim, primeiro foi uma escolha, né? A gente escolheu ter o Benjamin, né? Então não foi um acidente, um acaso. Então foi, na verdade, porque eu queria vivenciar uma versão do amor que eu não havia vivido até então. Então eu acreditava que, de fato, a paternidade poderia me proporcionar uma vivência de um outro tipo de amor, né, que eu não tinha de fato experimentado até então. E realmente, né, assim, e aí eu trouxe isso mais para falar esse objeto, não só para falar da paternidade, mas para falar de algo que me parece que eu só vivi e só senti na paternidade, que é a experiência do que eu chamo de alteridade radical, né? Ou seja, aquela coisa de se ver no outro, para mim, só se dá na relação com o filho, né? Pelo menos essa a consequência da minha vida libidinal, né? Ou seja, na forma como, né, as pulsões operam em mim, essa ideia de que eu faço pelo outro, eu sofro pelo outro, eu quero evitar o sofrimento do outro, quer que seja comigo, para mim eu só vivi isso com o filho, né? Assim, nem com mãe, nem com pai, nem com companheiro, nem com amigo, não. Assim, agora, de fato, é um tipo de vivência da alteridade, né, que você, de uma certa forma, tem uma dificuldade, às vezes, de não se diluir no outro, né? Então, você tem que sempre fazer esse esforço, né, de entender que é um sujeito, né? Entender que você também é um sujeito, que tem limites ali, né, que um não pode se diluir no outro, mas isso é a dificuldade diária, né? Então, eu trouxe esse objeto para isso, para falar um pouco dessa autoridade. É complexo porque é como se fosse uma extensão do outro, do pai, mas, ao mesmo tempo, faz parte desse amor a total autonomia, né? Sim. Do outro. Exato. Não é? Exato. Então é um espelho que nos espelha, mas ao mesmo tempo não nos reflete. Exato. Não é? Exato. A cópia não corresponde ao original, né? E nem é cópia. Mas, enfim, não é cópia no sentido de que Sim. é um fruto de alguma coisa que originalmente era de outro. Exato. Mas é bonito isso, não? Exato. E eu também estou O agora... amor como amálgama dessa compreensão. Eu agora entrei um pouco na discussão da psicanálise, né? Também. Então, eu comecei a fazer uma formação, né, em psicanálise. Comecei na verdade, retomei minha análise, né? Isso é algo que já estava... Freudiana? Lacaniana, Freudiana e lacaniana. Lacaniana, né? A escola... Porque você falou, claro, psicanálise, Exato. né? Não seria análise... E, assim, está muito interessante, assim, eu me sinto ainda um iniciante em psicanálise, assim, já tinha lido muitas coisas do Freud, mas agora estou lendo com mais organização, mais sistematização, e misturar para mim, né, a formação em psicanálise, a análise e a paternidade está sendo algo interessante,
Né? Assim, tá, é um momento muito sui generis, assim, para mim, na minha vida. Né? Então, e a paternidade, assim, é de fato essa coisa de tirar do lugar. Esse útero construído, né? Porque o macho, né? O homem não tem útero, né? Mas na maternidade, na paternidade ele tem que experimentar, inventar esse útero, né? Porque ele gera e ele gerencia essa relação dual de complementariedade, mas ao mesmo tempo de reconhecimento da alteridade do outro, que é o outro é o outro, não sou eu. No entanto, eu tenho responsabilidade sobre ele, tudo reflete, né? É muito bonito, é muito bonito. Essa ideia de gêmeo, mas que ao mesmo tempo não é o outro, não é? É gêmeo, mas está geminado, está germinado, mas não está geminado no sentido de um ser o reflexo do outro. Que bonito. Você está filosofando, então, sobre a paternidade. Sobre a paternidade. Mas já que estamos falando de filosofia, e ele tem 2 doutorados, um em filosofia e outro em educação, ele me trouxe uma das teses, não foi isso? Exato, eu trouxe uma das teses. Vamos colocar aqui em pauta essa tese? Você me trouxe uma tese? Na verdade, foi muito menos pela tese, mais pelo momento em que eu escrevi a tese. Deixa eu ver aqui, só para vocês terem uma ideia aqui, quantas páginas tem essa tese? 220 páginas. É uma tese de doutorado ou pós? Doutoradas. De doutorado, do programa de pós-doutorado em metafísica da UNB, a Universidade de Brasília, na qual também fui estudante, não é? Na pós-graduação, chama-se Ciências da Natureza, Ciências da Cultura e a Matematização do Conhecimento. Olha, entre eles, nós citamos tanto ele em Cassire, com a palavra você, sobre a tese e sobre esse espaço em que você escreveu a tese. Na verdade... Parece que é esse o tema que você quer trazer. Na verdade, esse objeto me remete, né, melhor dizendo, mais ao momento em que eu escrevi a tese do que propriamente ao conteúdo da tese, que foi na pandemia. Né? Você escreveu durante a pandemia? Durante a pandemia. Eu fiz esse doutorado em 1 ano. Né? Então, eu estava isolado em casa. Confinado, né? E aí eu só tinha um doutorado em educação, tinha feito pós-doutorado em filosofia, mas me faltava o título, faltava entre aspas, né? Faltava o título em filosofia, né? Aí um amigo lá de Brasília disse, vem fazer aqui o doutorado com a gente e tal, tu escreve daí, as aulas são online. E aí acabou que eu fiz algo que para mim era inimaginável, né? Porque a relação, né, com pesquisa, com tese de doutorado, é uma rotina, né, muito... Né, ali muito padrão, assim, você tem que se organizar bem. E aí eu resolvi fazer isso na pandemia. E nós passamos por uma pandemia, né? Então, assim, na verdade, trazer esse objeto foi muito mais para lembrar da época da pandemia. E eu quero que você filosofe sobre isso. Enfim, ali foi o começo do século XXI. O ser humano ter passado por isso. Por quê? Ali é o começo do século XXI. Ali é o começo do século XXI. Em pleno XXI, 2020 é o começo do século XXI, do ponto de vista da mudança. Exato, eu acho que essa frase não é minha, né? Essa frase não é minha. Eu via algumas pessoas, né? Tem até uma grande amiga minha, Helena Lamaral, que falou essa frase numa das nossas conversas na pandemia. E eu até brinquei, quem falou essa frase fui eu. E a gente ficou brigando pela autoria da frase. Mas no fundo eu acho que... significa o quê? Que é isso que nos espera, né? No século XXI. Né? Ou seja, aquela foi uma pandemia. Pandemias, né? É o que nos espera. É uma relação, né, diria, do capital, né, com a natureza, né, que está ficando, me parece, cada vez mais difícil. Né? Mas aí seria uma sindemia, não? Olha, muitas mias. Muitas mias. Uma sindemia no sentido de que é a ação do homem que provoca. Não é algo natural. Não é? Sim. Inclusive essa última, claro. a última ou a mais recente pandemia que atravessamos, é fruto disso, é uma sindemia, né? Claro. Foi em função humana. Do ser humano. É como a questão climática também, né? É como a questão climática. Mas é terrível isso, não é? A gente compreender que o que marca o início, em pleno 2020, do século XXI, é exatamente a inexorabilidade do aparecimento de sindemias ou de pandemias. Exato. Então, assim, foi um momento muito difícil, né? Para todo mundo, mas ao mesmo tempo teve uma coisa da relação com a clausura, né? Que aquilo também desperta, né, muitos outros afetos, né? Então, eu tenho obviamente, né, toda a lamentação por todas as mortes que ocorreram, mas dentro de mim tem um pouco também de uma certa nostalgia da pandemia, né? Você tinha sentido? Do tipo de sensação que eu sentia quando estava enclausurado, né?
de que... e é uma nostalgia um pouco ambígua, não é aquela nostalgia no sentido de que é algo que eu queria viver novamente, não quero viver nunca mais aquilo, né? Mas tem uma relação com a casa, com a produção intelectual, com os amigos. Por exemplo, tem amigos com os quais eu conversava semanalmente por causa da pandemia. Depois da pandemia a gente não se encontrou mais. Por causa né? do online. Exato, por causa do online. Estava todo mundo em casa, então a gente conseguia ter diálogos, né, durante muitas horas, pensando como seria, enfim, trocando textos. Então isso é uma coisa que me dá saudade, né? Sinto falta desse momento. Agora, obviamente que para ter isso de novo, eu não vou pagar o preço da pandemia. Claro, mas tem uma coisa dúbia, né? E ao mesmo tempo também foi quando meu filho nasceu em 2020. Ele nasceu ali no auge da pandemia. E agora, já que ele falou em filho, eu lendo aqui o título, Ciências da Natureza, ia pedir a ele para falar sobre. Mas mais do que isso, antes que ele falasse, o que eu liguei, filho, ao ler o espelho, né? A capa da tese dele? É que o seguinte, eu descobri o nome dele. E o nome dele é Ivânio Lopes de Azevedo Júnior. Eu tinha dito só Ivânio Azevedo, mas agora vi o Júnior. E, portanto, ligo as duas coisas, porque ele é Júnior, ele tem o nome do pai. E ele falou de forma tão bonita e conceitual também sobre o que significa ser pai. E pai de um homem. Então, você é filho de um homem, de um pai, e agora é pai de um homem que possivelmente também será pai. Possivelmente. Colocando essa linha do tempo e os sentidos dessas paternidades, dessas masculinidades, queria que você falasse sobre isso. Eu espero que a geração do Benjamin consiga lidar melhor com essa masculinidade, né? Entender que masculinidade e feminilidade, na verdade, são funções, né? Ou seja, não é algo que está preso, né, ao suporte natural, né? Ou seja, ao genital, né? E essa tese é sobre o quê? Essa tese, Ricardo, é sobre a relação... Se você tivesse que resumir assim, nos últimos minutos do nosso diálogo com Ivânio Azevedo. Essa tese tenta discutir, a partir do Cassirer, o tensionamento entre ciências da natureza e ciências da cultura. A gente chama de ciências humanas, ciências do espírito e a questão da matematização. Essa tese veio numa época em que nós tínhamos um péssimo ministro da educação, né? O Weitraub. Mais um. Exato. Mais um péssimo. E foi muito motivado. São 5. Eu fui muito motivado por aquelas falas muito ruins e, enfim, completamente ideológicas, né, sobre as ciências humanas. Enfim, então, isso me motivou muito para fazer essa pesquisa. Houve uma intenção, inclusive, de acabar, de que a universidade pública fosse paga e também acabar com os cursos de artes, por exemplo, que você dirige, né? Exatamente. Dirige um centro, uma instância de ensino, pesquisa e extensão, o Instituto de Cultura e Arte, que engloba vários cursos. Teatro, gastronomia, filosofia, dança, não é isso? Exato. Cinema, né? Audiovisual. Ele gerencia, digamos, esse núcleo, né, que tem essa diversidade. Mas chegou a hora do objeto surpresa, que eu quero dar um tempo para ele discutir o objeto que eu trouxe para ele. Vou passar para ele, ele me trouxe mas eu vou primeiro colocar em pauta o que ele me trouxe. Vamos, Aurimir. Você pode dizer que normalmente se diz que o melhor presente é aquele que você mesmo faz, né? É? Então... Será que é? Vamos ver o que está aqui dentro. O que é que é? O que é? Ele me trouxe, deixa eu pegar aqui, é um livro. Deixa eu vir para cá, é um livro. Agora vamos ver que livro é. Cultura, Inovação e Inclusão Social. Estudos de Políticas Culturais no Ceará. Organizadores, Custódio Almeida, que hoje é o nosso reitor da Universidade Federal do Ceará, Alexandre Barbales, intelectual também e gestor, foi em determinado momento um gestor de cultura na Fundação de Cultura de Prefeitura Municipal de Fortaleza, e o senhor que eu não... Ivânio Azevedo Júnior. Que lindo! É por isso que ele disse, o bom presente é aquele que você mesmo faz. Que lindo é o teu livro sobre... Fala sobre. Não, nós lançamos agora, né, em dezembro. Isso é parte, né, do primeiro ciclo das entregas que nós fizemos nos 2 primeiros anos do projeto, Científico Chefe da do Cultura. projeto científico, exato, chefe, que é organizado por mim, pelo Fundação Custódio, enfim, né, pelo Barbalho. E aí nós fizemos uma parte dessas entregas, a gente fez na formato de livro para que tivesse um alcance para o grande público. E como você é alguém da universidade, você é meu colega de universidade, né? E também, enfim, tem pessoas que você, né, conhece, aí eu acho que o tema da cultura, enfim, o debate
que está muito quente o debate da cultura no estado do Ceará. E qual é a questão, assim? Aí nós temos várias. Nós temos questões jurídicas, aí tem uma reflexão jurídica, tem uma reflexão conceitual sobre alguns termos comuns no campo da cultura, como fomento, financiamento. Nós temos questões de interseccionalidade, ações afirmativas, avaliação de políticas públicas. Então, é multitemático esse livro. E imagino, olha aqui, formação em artes e cidadania, experiências, escolas livres, efetivação dos direitos culturais, gestão cultural, territorialidades e corpos dissidentes, enfim, são ecossistemas culturais, uma abordagem complementar às políticas públicas da cultura. São vários autores, né? E organizados, um dos organizadores é exatamente o nosso dialogador de hoje, Ivânio Azevedo Júnior, para quem eu apresento agora um objeto que tem tudo a ver com essa ideia do cientista-chefe e da pesquisa patrocinada pela Fundação de Amparo à Pesquisa e Cultura. Eu trouxe o quê? Mostra aqui. Teclado? Um teclado. Você acha que eu trouxe para quê, hein? Olha... Ou prefere que eu diga? É melhor você dizer. É melhor você dizer? Claro. É melhor eu dizer? Claro. Tá bom, então eu vou dizer. Mas eu quero também... Tá. O que que vem à mente a você quando você pega assim... Por que ele trouxe um teclado? Texto. Texto. Processo. Para você, texto, processo. Pois muito bem, tem a ver. Mas sabe o que foi que me motivou a trazer para ele para discutir? O seguinte, exatamente, tem a ver com a produção deste livro. Eu nem sabia que ele ia trazer um livro, mas tem a ver com a produção desse livro. Inovação. Eu pensei em inteligência artificial, inclusive na área da música. Você hoje não precisa mais dos... Né? Segundo a inteligência artificial, não precisaria mais de um músico para fazer a música. Programa a inteligência emocional no computador, aqui na tecla, no teclado, e sai uma música dentro de poucos minutos, assim como sai um texto também. E assim a produção cultural também, a produção intelectual, a produção acadêmica. Você dá a ordem, faz a pergunta, ele faz um texto. Enfim, eu trouxe o tema inteligência artificial e a sua relação com produção de saber. Na música, na arte, na filosofia, na ciência. Bem, Isso. Foi isso que eu quis trazer. Ótimo. E eu acho que Com a palavra, Ivânio. Eu acho um grande tema. Azevedo. Acho um grande tema, Ricardo. Assim, de fato, hoje, lembrei inclusive do Alexandre Barbalho. Alexandre Barbalho sempre... Enquanto você fala, deixa eu ficar mostrando. O Alexandre Barbalho sempre me convidava para fazer parceria. O Alexandre Barbalho é um poeta, né, também. E aí disse, vamos musicar um poema meu. E assim, ele sempre fez esse convite e a gente sempre acabava, não dava certo, né, para se encontrar e fazer essa parceria. E ele disse, rapaz, agora a gente pode fazer tudo pela inteligência artificial, né? Ou seja, nem precisa mais de mim, né? E a gente, né, pensando um pouco sobre isso. E, de fato, se trata de uma nova ferramenta que tem um impacto direto na nossa vida, né? A gente vai ter que saber como é que nós vamos nos relacionar com isso. Agora, me parece que algo não acabou, né? Que é a criatividade humana. Ou seja, o que a inteligência artificial faz é um processamento rápido. Ou seja, ali tem, do ponto de vista lógico, não é uma estrutura tão complexa, mas se trata de fazer, né, relações numa velocidade impressionante, né, e catando a partir do que tem, né, a partir do que está na rede. E aí, né? Tem a ver... Eu acho que pode ser a vez das ciências humanas e das artes. Exato, né? exato. Eu acho que pode ser. E aí tem a ver também com outra discussão que você faz tão brilhantemente, que é o seguinte, Ivânio, perscrutar, saber, investigar quem é que está no comando disso, quem é que subsidia a inteligência artificial, que são as grandes conglomerações, né? Os grandes conglomerados, né? Exato. Empresariais, inclusive. A fabricação dos desejos. Né? As fabricações dos desejos e os acervos a partir dos quais se pode criar por um desejo, quer dizer, por um acionar de um teclado, não é? Que é por isso que eu trouxe o teclado. Quer dizer, a gente tem que compreender, sim, que é um editor com a capacidade enorme de selecionar e de congeminar determinados sons, inclusive para fazer música, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que perguntar quem é que está no controle disso, quem é que está alimentando isso. Tem a ver com o capitalismo, tem a ver total. com... Total. E esse é o nosso desafio, né? O desafio é superar o sistema capitalista, né? É esse o desafio. Voltamos a discutir a escola de Frankfurt, no mínimo, né? A discutir ali e, a partir dali, atualizar aquela discussão com esses grandes pensadores. Muito obrigado. Ivânio, que me trouxe
Me trouxe o livro Cultura, Ricardo, me permita uma última... Inovação e Inclusão Me Social. permita uma última memória. Pois não. Né? Quando isso foi mais ou menos uns 15 anos, há 15 anos, eu tinha uma grande amiga que era minha sogra do meu primeiro casamento, a Fátima, que eu chamava de Dona Menina, carinhosamente. Nós assistimos o seu programa toda semana. A gente se divertia muito, só que ela, né, faleceu. E eu queria dizer para ela, onde ela estiver, que eu estou aqui. Estou aqui, bonito. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado por também, essa né? lembrança da telespectadora. E que deve significar, claro, significa muito para você, senão você não estaria falando aqui sobre ela ou nela. Muito bem. Na próxima semana a gente volta para falar exatamente desses temas de hoje também. Cultura, inovação, inclusão social, estudos de políticas culturais no Ceará.